É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Entrevista especial para você, contando histórias inéditas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente. Vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo. E diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. CrossFox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Premium Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibec Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla Saúde, transformar sua saúde, isso é Ampla. E Debrecht, a churrascaria, 4 unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos, mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui, já apareço já com mais uma entrevista especial. Pessoal, mais um Flávio Prado Entre Amigos. Eu estou vivendo um momento muito feliz mesmo. Conversar com uma das figuras mais marcantes do nosso futebol. O primeiro a bater de frente contra o sistema futebol, e a gente vai explicar por quê. Mas um baita jogador, jogou com Pelé, jogou com Garrincha, jogou com as feras do futebol e depois virou um médico. Não é o Sócrates, tá? Infelizmente o Sócrates não está mais com a gente aqui, mas eu estou falando do Afonsinho. Até música foi feita para o Afonsinho. Nós vamos conversar com tudo isso. O Afonsinho teve uma gentileza muito grande comigo. Veio do Rio de Janeiro para conceder essa entrevista. É uma honra muito grande te receber aqui, Afonsinho. Não, para mim, um prazer. Como eu te disse, quando você ligou, eu na mesma hora... Porque a gente, ao longo da vida, vem correndo junto, paralelo pelo menos, né? Então, é uma afinidade, eu sou um admirador seu, do seu trabalho. E quando eu posso passar por São Paulo, né? Eu nasci aqui, mas nunca morei aqui em São Paulo e gosto de tomar esse susto de vez em quando, de chegar em São Paulo. Assim. Você ficou feliz, né? Você viu, você ficou ali na região da Paulista, você ficou contente com o que viu, né, Focinho? Fiquei muito. Achei as pessoas, num momento desse, que anda tudo muito conturbado, eu acho que gostei das pessoas, assim, da tranquilidade. Legal. Você falou, nasci em São Paulo, na verdade você nasceu em Jaú, né, no estado de São Paulo. Não, nasci em São Paulo, na capital, é. Porque na minha cabeça tua vida começa em Jaú. Não. Eu nasci aqui em São Paulo, mas nunca, a família da minha mãe era daqui, né, meus avós por parte de mãe, e a família é grande aqui, mas... Já meus pais já moravam em Marília. Eu fui criado a infância em Marília, a adolescência em Jaú. Eu fui para Jaú com 9 para 10 anos. E foi uma mudança também importante na minha vida. E depois fui para o Rio. Como é que é esse pulo de Jaú para o Rio? Por que você foi para o Rio? Olha, negócio de bola, né, sempre é meu negócio sempre foi bola e tal. Então lá em Marília eu jogava no quintal, depois para a esquina, depois nos terrenos mais próximos que estavam vagos e tudo. E em Jaú continuei lá. A gente aí começou aquela coisa já
com mais de 10 anos, 11 anos, 12 anos, a gente os amigos assim de perto, a gente mesmo que ia arrumar um lugar para capinar, fazer um campinho, essa coisa e tal. Aí a várzea, lá de Jaú, tinha o campeonato varziano. E o 15 de Jaú, esse time que, né, que está na história, fez grandes equipes e tudo, num determinado momento, com a queda do café, no auge do café, Jaú era uma cidade muito bem sucedida, a terra própria, né, terra roxa falada, e então tinha condição de contratar grandes jogadores. O meu primeiro grande mestre foi o Adãozinho, o gaúcho, né? E o Servilho, um outro jogador do Flamengo, do Botafogo, o Dino Sani jogou lá emprestado pelo Olha Palmeiras, né? O 15 fez uma história muito boa, mas com essa queda da economia do café, aí o que foi rebaixado, né, de ter grandes nomes, foi rebaixado e precisava de se valer de todos os recursos. Então é oportunidade, né? Crise e oportunidade. Claro. Então jogando na várzea ali e tal, o 15 tinha o amador também, né? O profissional e o amador. E aí nos chamaram para jogar pelo amador do 15. E logo em seguida, a legislação permitia que os clubes profissionais pudessem utilizar até 4 dos seus amadores. Uhum. E nessa necessidade eu fui sendo aproveitado. Começaram, né? Estava mesmo jogando, só queria saber de bola mesmo. E aí passei a ser aproveitado, começar a fazer uma viagem. Aí acabei jogando 2 campeonatos da segunda divisão e um rebolo, aquele torneio para ver quem era o pior, né? Dá uma faca para cada um e o que ficar vivo fica e o outro é rebaixado. Também é uma coisa marcante na minha vida. E aí acabei com essa coisa de olheiro. Dizem que quem tivesse me indicado, eu fui indicado primeiro para o Fluminense, né? Que teria sido o Tim, o Elba de Padua Lima, o grande Tim, que a mulher dele era de Ribeirão. Não tenho isso confirmado, mas o que se dizia é que quem tinha me indicado para o Fluminense, que ele era ligado ao Fluminense, tinha sido o Tim. E estudando, né? Sempre ali fazendo. O meu pai, que sempre foi um camarada de levar tudo assim na fala, na palavra, né? E aí eu já estava jogando, garoto de 15 para 16, 16 para 17, esses 2 anos. Então eu não queria outra vida, jogar bola, estudar e era aquilo mesmo. Seu pai fazia o quê? E meu pai, a família pro lado do meu pai era de ferroviário. Meu avô era maquinista de trem, português, era maquinista de trem. E meu pai era radiotelegrafista da Estrada de Ferro, mas casou com a minha mãe, que era daqui de São Paulo, professora, e foi para o interior lecionar. Mas a vocação, o talento do meu pai sempre foi a educação. E ele acabou, né, com a proximidade da minha mãe também, se tornando professor, diretor de grupo escolar, como a gente chama aqui em São Paulo. E fez a carreira toda, chegou a se formar advogado, mas não atuou como advogado, sempre na educação. Então, isso aí, quer dizer, o meu pai aí me falou, era no meio do ano, um convite para ir treinar no Fluminense. Aí, o meu pai, com aquele jeito dele, maneiroso, falou assim, olha, tá bom, você vai jogar, já está aí com o pé na estrada, mas talvez fosse melhor se você puder ir no final do ano, porque vai ficar lá 15 dias, um mês, não sei, pode perder o ano e tal. Aí eu estava jogando no 15 de Jaú com 16 anos, para mim estava no melhor dos mundos, tá tudo bem. E aí houve uma mudança na direção do Fluminense, na política do clube interna lá. E o Walter Vasconcelos, que era o diretor da base, ele era uma águia nessa coisa de olheiro, de jogador, procurar jogador e tal.
E ele, na mudança de direção, ele saiu da base e o Botafogo apanhou logo o seu Walter e tal. E ele falou pro irmão do Edu, ponta esquerda, né? O Américo. O Américo Jonas Eduardo Américo. Então, o irmão um pouco mais velho que ele, que era, quando o futebol ficou como Américo, a família toda jogava lá, os 3 irmãos, né? Um no Guarani, o Américo lá no Botafogo, no Aspirantes do Botafogo. Aí o seu Walter falou, olha, vai lá em Jaú, né? É um dia para você visitar a família lá e trazer esse garoto, foi indicado aí e tal. E eu acabei, então, na virada do ano, indo fazer teste no Botafogo. Naquela época era juvenil, hoje é sub, não sei, sei lá. Para os teus pais, educadores e tal, naquela época, hoje a gente vê o jogador de futebol, ele é tão sonho, né? De consumo, poxa, jogador e tal. Não foi meio estranho para eles você ser um jogador que naquela época não era tão simpático assim, aquela coisa de jogador de futebol, né? Não, era inclusive uma colega da professora da minha mãe, que eram amigas, a família se frequentavam e tal. Ela estranhou, falou assim, poxa, mas você vai deixar o menino sair, vai daqui pro Rio de Janeiro e tal, né? Ficou assim, mas o meu pai e minha mãe, eles sempre foram uma dupla bem tranquila. Minha mãe era o coração, meu pai a cabeça, né? Meu pai sempre racional, sempre levando tudo, conversando, negociando. E a minha mãe, emoção e tal, né? Como professora, fazia as festas, agora é época de festa junina, festa da escola, ela que arrumava e tal, minha mãe, né? Entusiasmada assim. E então a criação nesse ambiente foi muito legal. E aí você chega no Rio para treinar apenas no Botafogo, talvez o maior time da história do Botafogo. Talvez não, seguramente o maior time da história do Botafogo. Como é que foi isso? Então, é bom a gente lembrar que nesse ponto está a raiz da coisa que marcou mais a minha carreira, a história do passe livre, né? Porque como é que eu saí do 15 de Jaú, né? Ainda que como amador, você já tinha um vínculo. O amador de um clube profissional, ele já tinha ficha na CBD da época, né? E isso já prendia, já era um vínculo. Você não podia sair para outro clube, mesmo que fosse amador e tal e tal. Mas o meu pai, muito inteligente, ele nunca aceitou essa ideia de um vínculo de trabalho com esse tipo de situação. E existiam os famosos contratos de gaveta, quer dizer, o amador jogava ali, mas já tinha um contrato de gaveta. No momento de profissional, bastava entrar e registrar na federação e tal. E meu pai nunca aceitou fazer isso, né? E graças a isso eu fui treinar, fazer teste lá no juvenil do Botafogo. Então, mas eu estaria preso, eu não podia simplesmente sair, né? Então depois eu acabei ficar sabendo que rolou alguma coisa, veio um funcionário do Botafogo lá em Jaú e conversou com a diretoria, deve ter rolado alguma grana, não sei, né? Não houve um problema maior para eu me transferir para o Botafogo. Foi assim. E como é que foi? Você foi para fazer teste? Isso foi uma coisa sensacional. Foi na virada do ano de 65, né? E quando eu cheguei lá, você imagina, uma coisa, né, para mim, né, um garoto do interior e tal, mas tudo sempre muito simples, muito pé no chão e tal, aquela coisa, treinando. O calendário naquela época era assim, o ano começava com as excursões, os times maiores excursionavam aí, cada um para um lado, né? América do Sul, Europa, ou não sei o quê. O calendário era assim. Depois vinha o campeonato estadual, né? E Rio-São Paulo, não sei o que, era dessa forma. Então, quando eu cheguei, o time profissional tinha viajado, excursão,
em janeiro, começo de janeiro, né? E aí que ele treinava ali com a gente, o Manga, que era um grande Manga, um goleiro, né? Que agora está lá. Eu tive o prazer de festejar o aniversário dele aí há uns 15 dias atrás. E o Manga tinha ficado porque ele tinha que acabar de se recuperar de uma contusão, daí 10 dias ele viajou para encontrar o time lá fora. E o Garrincha, o Quarentinha, esses treinavam com a gente ali, que eles tinham, né, tinha acabado de se dar a saída do Newton Santos, né, e foi o último período estava se dando a saída do Garrincha e do Quarentinha, né. Com a memória, a gente ficavam batendo bola, o Zagallo também estava parando, foi essa transição do Botafogo. O grande Botafogo da época entre 58 e 62, né? Foram 2 períodos. Esse de Nélio Garrincha, Newton, Zagallo, Quarentinha e tal, Manga. E depois o outro, do qual eu fiz parte, né? Entre 65 e 70, por aí, assim, mais um pouco. E então, imagine, né, a possibilidade de chegar e treinar com Garrincha, principalmente, que eu acabei ficando amigo porque era uma sensibilidade fora do comum, né, a genialidade do Garrincha, a sensibilidade mesmo, um artista, né, na acepção da palavra. Depois, já há um tempo, ali frequentando o carnaval, eu sempre gostei muito. Um dia eu fui lá no ensaio lá do bloco e tal, na esquina ali de Botafogo e tudo. Aí eu, garoto e tudo, animado, sempre gostei de música, samba e tal. Fui lá olhar. Aí um camarada alto assim falou, enquanto se reunia ali o bloco, juntava a bateria, falou assim: vem cá, você não é esse menino que está aí no Botafogo? Eu sou. Ele falou: quem me falou de você foi o Garrincha. Quer dizer, eu era um garoto que estava chegando dali, né? Para você ver o nível de sensibilidade do Garrincha. Eu me sentia quase na obrigação de passar, eu como meia e o Garrincha ali, né? Uma meia hora, uns 40 minutos que era o treino, né? É uma coisa, uma riqueza sem tamanho, né? E foi assim que eu cheguei no Botafogo. Você é uma rara testemunha do Garrincha como jogador de futebol, como ser humano. Fala um pouquinho do Garrincha. Como é que era a gente tem a ideia daquele cara meio desligado, que não, pelas histórias de cara, mas como é que era o Garrincha? Não, é um exemplo maior de simplicidade, de tudo muito simples. Não tinha complicação nenhuma para ele. Até depois, quando já eu vim jogar algumas partidas aí com Milionários aqui, né? O Garrincha, aí pegava o trem lá em São Paulo e vinha para cá e tal. E o Garrincha, onde o Garrincha chegava, né? Garrincha e tal, sempre juntava a gente e tudo. E ele, a maior simplicidade, quer dizer, a relação com a vida mais direta é impossível, né? Um artista, uma pureza sem tamanho. Eu falo achando que ele fosse simplório, que ele fosse assim, né? Pelo contrário, ele tinha um alcance, que a comprovação é que ele foi como jogador, né? Quer dizer, para ser o que foi, era preciso que ele fosse o gênio que ele realmente era. Essa pureza do Garrincha como ser humano, como jogador, claro, o gênio, eu separo muitas inteligências, né? Inteligência para jogar futebol, inteligência para ser médico, inteligência, é tudo separadinho. O ser humano Garrincha, ele me parecia, uma vez só tive contato com ele, inclusive no Milionário que você citou, e ele me pareceu muito puro como ser humano. Abusaram dessa pureza do Garrincha? Existe essa história daquelas coisas, né, dos ele com aquela perna torta, no avançada, né, da idade, o joelho dando algum problema, questão de infiltração, que eram... isso fala... Mas porque eu tenho a impressão, você fala, todo mundo fala assim, mas o Garrincha e tal, aí parou, não, o Garrincha jogou até onde ele pôde, é um exemplo de jogador de futebol, de profissional de futebol. Ele tendo saído do Botafogo, ele ainda jogou no Flamengo, no Olaria,
no Milionário, quer No dizer, Corinthians? no Corinthians, né? Claro. E então, quer dizer, mais do que isso, impossível, né? Ele sendo o Garrincha, né? Que é um dos dois maiores da nossa história, né? O Garrincha e o Pelé são cada um dos meus olhos. E então é um negócio sensacional. Quando você viu o final do Garrincha, como é que você sentiu? O que aquilo significou para você, Afonso? Bom. É difícil de falar, porque a vida, né? Que é mais simples, mais sensível, quer dizer, isso é comum para grandes artistas e tudo, né? Mas é que a vida nunca era problema para ele, tudo era, né? Tá aí o que ficou dele, ser a alegria do povo, né? A alegria do povo. Ele era isso, quer dizer, essa marca que ficou de ser a alegria do povo é o que ele era realmente, né? Na essência, na intimidade mais pura. Quer dizer, então, eu acho que para ele foi sempre como foi sempre. Agora, a vida em sociedade é uma outra coisa, né? A vida em sociedade é uma outra coisa. Eu acho que é o que é e pronto. Como é que surgiu a rebeldia do Afonsinho? Muita gente é o primeiro rebelde do futebol. Na verdade, você foi ativo. Nós tivemos rebeldes no futebol, óbvio. Né? O Heleno de Freitas, do próprio Botafogo, reza a lenda que era de uma rebeldia considerável. Mas você foi além. Você contestou uma situação que existia de um jogador escravo. Conta um pouquinho pra gente disso, Afonso. Primeiro, rebeldia. Rebeldia já é engraçado, porque algumas pessoas falam rebeldia como se fosse uma coisa, assim, até com um tom de agressividade. Como eu não sou agressivo, claro, né? Não casa muito comigo. Mas eu assumo assim, a rebeldia, o outro sentido da palavra que foi rebeldia. Onde eu quis dizer mesmo. Eu sei, porque é a rebeldia que muda o mundo, quer dizer, né? E querer prender a vida entre as mãos é impossível. A vida, então você chega um momento que você tem que romper. Você tem que romper para ir à frente, né? E aí, por uma questão prática de jogador de futebol profissional, no caso específico, acontecem problemas, né? Quer dizer, eu deslanchei muito cedo, fiquei valorizado, estava jogando muito bem, e numa dessas mudanças que acontecem no clube, no time, eu acabei sendo preterido num determinado momento, o que é normal, é comum, né? Existem os diretores, existe, né, a comissão técnica, os treinadores e tal, a responsabilidade é indiscutível. Mas tem o caso da pessoa que eu não podia retroceder mais, eu tinha disparado, quer dizer, o Botafogo recebia propostas de transferência dos melhores clubes, inaugurou o Mineirão, então tinha um jornalista ligado lá, que era ligado aos clubes de Minas e queria me levar. Teve uma época quando o Clodoaldo operou o joelho, o Santos
queria me levar até emprestado, o que não seria uma coisa, em princípio, boa, mas eu aceitava. Eu não podia era retroceder. A gente tinha exemplos ali, por exemplo, um camarada que... Porque eu fiquei na nova formação do time, o Zagallo preferia que eu ficasse numa emergência do Gerson, né? E não tinha nada, ele era da esquerda, eu era da direita, mas a forma de montar o time, né? Era essa. E a gente tinha exemplos ali, por exemplo, tinha o Neivaldo, que era o reserva do Garrincha, então, eram até muito amigos e tudo. Quer dizer, o cara chega a um ponto que se ele não sai, ele murcha, fenece, né? Claro, claro. O cara que era reserva do Newton Santos, o cara que era reserva do Manga, de um grande jogador, né? Então, tudo bem, eu levei normal no momento que eu tinha que ficar fora do time, normal. Mas chegou uma hora que eu não podia mais continuar. Então eu pretendia sair, não havia meio disso e tal. E eu acabei emprestado por Olaria numa determinada situação. E depois eu voltei, quer dizer, ainda mais valorizado, porque o Olaria fez uma campanha muito boa, um time, né? Na primeira vez, dirigido pelo Paulinho de Almeida, né? Um grande jogador do Vasco, um lateral antigo, e um time que já foi bem. E aí quando eu voltei, a situação não estava nem igual, estava pior, né? E eu aí eu não podia sair. Você tinha brigado com alguém, não? Não, ficou uma animosidade assim, mas não tinha nada, porque não tinha assim o que contestar. Era um direito do treinador escalar o jogador dele, o responsável pelo resultado, pelo rendimento. O Botafogo foi bem naquele período, mas eu não podia mais ficar naquela condição. E aí nem jogava, nem saía, né? Acabou o contrato e eu voltei emprestado, já não adiantava mais nada. E, bom, por ter, assim, já naquela época, né? Um período complicado da vida social brasileira e tal, eu voltei do Olaria já com uma barbinha e o cabelo começando a crescer, que era próprio dos jovens daquela época, né? E aí eles resolveram fazer uma coisa própria daquele período, uma coisa de força, né? Quer dizer, sei que eu não podia treinar porque estava com barba e cabelo, né? E era uma coisa, tem fotografia em casa, era uma coisa simples e tal. Era um pretexto, né? Era um pretexto. E aí acabaram proibindo a rouparia de me dar material, aí eu fiquei sem jogar um período, aí ficou um impasse, né? Ficou um impasse, não ia para frente nem para trás. E qual é o problema para o jogador, a existência do passe? Quer dizer, é uma coisa tão absurda que você não tem... Acabou o seu contrato, não existe um contrato, se assina um período, acabou. Quer dizer, se você não renovou qualquer coisa, quer dizer, o clube não é obrigado a te pagar, você está preso, né? E como é que você cria a família, ou cumpre seus compromissos? Não te pagava e não te liberava. É uma coisa unilateral, né? Assim, totalmente um caráter escravagista mesmo desse tipo de vínculo, né? Até hoje é difícil, às vezes eu vou numa faculdade, numa palestra ou numa coisa, explicar às gerações mais novas, falar, esse coroa deve estar maluco. Como é que pode ser assim, né? Como é que pode, né? Você assina um contrato, tem data de vencimento, você saiu, você está preso, quer dizer, o empregador não te paga, não é obrigado a te pagar, e você, como é que fica? Então, a coisa passou um tempo e eu não tive outro recurso senão ir à justiça, né? Para fazer, em última análise, exercer meu direito de trabalhar, claro, né? O futebol como profissão. E
e com essa razão eu acabei obtendo o passe, né? Que foi uma coisa importante também para a nossa classe de jogador e tal, o que acabou me aproximando mais e muito profundamente dos jogadores de um modo geral, dos mais antigos e tudo, né? Foi uma das grandes vitórias da minha carreira, foi isso, foi fazer ambiente nos clubes que eu passei, mesmo não tendo passe, né? Um pensamento, uma lógica direta, falando, o jogador não pertence ao meu clube, não, mas eu sempre tive um bom trânsito com as torcidas e principalmente com os meus companheiros. E isso é o que eu ganhei de melhor na minha carreira. Quando você ganhou na Justiça, você ganhou o direito de trabalhar livremente. Certo. Nos outros clubes, como é que era o seu vínculo de trabalho? Não, eu tinha uma cláusula que ao final do contrato eu estava liberado. Só você tinha estava isso? liberado. Acho que no mundo, porque depois veio o Bosman, um belga, um jogador belga que jogava, não me lembro se na França, não sei o quê. Depois ele teve um problema lá que ele obteve, né, a liberação dele, do passe dele, o passe livre. E como já existia a comunidade europeia, sendo num país europeu, valia para todos. E aí houve um processo, mais tempo para isso, né? O passe foi se diluindo, porque os dirigentes, os chamados cartolas, eles resolveram isso imediatamente, né? Eles instituíram a multa contratual, quer dizer, você, por exemplo, um jogador para liberar, você tem que pagar uma multa, até um valor estabelecido, né? Agora, mais do que isso, o que foi mais importante é que o profissionalismo passou a ter um caráter mais sério, porque numa carreira curta como essa, né? Se você não tem um passe preso, é muito diferente. O jogador estando livre, ele pode dirigir o seu destino. Quando você obteve essa vitória, outros jogadores não quiseram fazer a mesma coisa? Fizeram, imediatamente. Quer dizer, eu tinha acho que era Spencer, um jogador que logo ele obteve o passe dele por uma razão dessa, o clube não pagava, ou sei lá o quê. Ele obteve, o Spencer foi embora para o México. E em seguida o Raul, que era um goleiro, né, de grande expressão, também ele obteve o passe no Cruzeiro e, curiosamente, ele obteve num dia e vendeu para o próprio Cruzeiro no dia seguinte, de novo, né? Quer dizer, você abriu um caminho, você mostrou que tinha um caminho. E aí a coisa, então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que o jogador se tornou um profissional, porque para preservar o que chamam um investimento, o clube contrata um jogador por um preço alto e tal, então o que aconteceu? Eles passaram a fazer porque os contratos antigamente, eles tinham até de 3 meses existia, que seja, um campeonato dos estados era mais ou menos esse período. O máximo era 2 anos, né? Então isso que eu estava querendo dizer, que profissional, isso é semi-amador, né? E agora, aí passou a existir um contrato de 4, 5 anos. Até bem pouco tempo, o primeiro jogador que fez um contrato mais longo foi o Fred, o centroavante que era do Fluminense, hoje trabalha no Fluminense, né? Então isso, quer dizer, ficou resolvido, quer dizer, você tem mais tranquilidade para cuidar de uma carreira se você tem uma garantia. Então o clube está garantido, o interesse principalmente foi do clube, de ter, né, um contrato, o jogador por um período mais longo e tal, é uma relação mais tranquila, e o jogador aí se torna um profissional, não porque um contrato de 3 meses, a maioria era 1 ano, no máximo 2, é uma instabilidade, né, uma carreira que tem riscos e tal, você pode se machucar, você pode, né, uma opção de coisa.
Então, e que culminou com a posição firme de abolir o passe oficialmente, que foi... O Pelé se empenhou nisso quando foi secretário de esporte, né, equivalente ao Ministério de Esporte, foi ministro, e ele se empenhou, mesmo tendo deixado a Secretaria de Esporte, ele levou até o fim, oficializar, tornar oficial a abolição do passe. Que ano você obteve essa vitória? Isso foi entre 70 e 71. Por aí. E você jogou até quanto? Eu joguei até 82. Você teve mais 10 anos de carreira aí já nessa condição. Foi. Porque o Bosman, depois que ele fez que ele obteve essa vitória mundial, nunca mais ele conseguiu trabalho, né? Ali os caras tiveram que cumprir a sentença, mas com você foi diferente, né? A outra grande vitória da minha carreira foi ter conseguido jogar com passe livre. Em grandes clubes, quer dizer, eu joguei, né, voltei para o Olaria com o Jair e Rosa Pinto, o extraordinário Jair, né, que a campanha ainda foi melhor e tal. E depois eu fui para o Vasco, vim para o Santos, né, passei pelo Flamengo e mais algum time ou outro, e encerrei no Fluminense. Isso aqui é porque não havia exatamente esse ponto que você colocou, de ter sucedido com o Bosman lá. Então foi muito duro isso, porque à medida que você avança no tempo, com a idade e tal, né, se o clube não vai poder te vender em seguida, né, então não pagava pelo meu passe, que era livre, né, eu tinha um contrato razoavelmente bom, né, para mim. Só que essa relação não existia, então era mais problemática. Eu tirava um contrato, acabado o contrato, se eu tivesse valorizado, eu tive 2 boicotes, nós podemos chamar assim, né? Um no Flamengo e outro no próprio Santos, porque o clube me contratava lá um ano, não sei se cheguei a algum contrato de 2 anos, mas tudo de 1 ano. Ao final de um contrato, se um jogador com passe livre, se o time é campeão, por exemplo, né? Aí eu estava mais valorizado. Então ele estava arrumando um problema. Ser campeão era um problema, né? Porque ia ter outros clubes interessados. Isso, e ele tinha que pagar mais para você ficar. Então, essa situação foi mais complicada para eu encarar, sendo, né, um jogador de passe livre, quando não havia essa prática. Então... foi duro, mas eu consegui levar até os 35 anos, encerrar minha carreira no Fluminense, né? Fiz bom ambiente em todos os clubes, sou bem recebido em todos. Tenho amizade com meus companheiros de profissão em todos, que isso são os maiores valores que eu consegui na minha carreira. Você falou, né, da sua passagem pelo Botafogo com o Garrincha, inclusive se emocionou, e você jogou também com o Pelé. Como é que foi jogar com o Pelé? Conta pra mim, Afonso. O Pelé, né? O Pelé e o Garrincha são os 2 maiores extremos aí da nossa história, né? São os dois maiores exemplos a ser seguidos para quem estava chegando, como eu, que já vinha vendo pela televisão, né? No interior e tudo, quer dizer, todo o comportamento das duas coisas, do Garrincha com aquela simplicidade, e do Pelé o profissionalismo, né? Cada vez de mais alto nível, a relação profissional, porque a relação do Garrincha era quase semiprofissional. Fala-se muito que ele assinava contrato em branco, essas coisas e tal, né? Aí o Pelé já foi um outro momento do futebol, essa relação, né? Essa relação profissional mesmo caracterizada, né? O Pelé foi exemplo para a geração por isso. As coisas começaram a entrar, essas coisas de marcas e tal, administrar essa outra coisa que não passava na cabeça do Garrincha nem por perto, né? E o Pelé já mostrou isso para gerações que vinham e tal, né? Aperfeiçoar um relacionamento profissional.
Mas isso é de menos. O que era maior nele era a genialidade, né? Porque futebol é coisa de criança. É coisa de criança, quer dizer, isso tudo você faz aí na pelada, mas eu quero ver levar para o Maracanã, para o Morumbi, para a Copa do Mundo, né? É a mesma coisa que o moleque fica dando bicicleta aí na rua e tal, e faz coisas, né? Mas levar isso a esse nível, né? Ao mais alto nível, né? Esse é o Pelé. O Pelé, ele era diferente no trato. Tipo assim, você via um Pelé diferente dos outros jogadores no dia a dia. Não. Uma impressão ficou gravada, né? Cravada na minha memória foi o primeiro dia de concentração lá na chácara, né? Lá na chácara. Eu consegui, o Pelé ficava no sofá, a chácara era muito frio, muito úmido ali, era um lugar muito difícil. Aqui na Estrada de Santos. Na estrada. Então aí o Pelé enrolado num cobertor, assistindo a televisão, ele estava vibrando ou com a novela, ou com a coisa. Exatamente foi o valor maior. Ele ser fiel àquilo que ele representava, aquilo que ele fazia, né? A atividade, a atuação dele, quer dizer, levou o profissionalismo ao mais alto nível daquele tempo, né? Sem perder a sua originalidade. A essência de jogador. A essência. Isso é uma coisa raríssima, né? Isso é, entre nós, só o Pelé mesmo. Dentro de campo, qual foi a coisa mais inacreditável que você viu o Pelé fazer? Ele parecia que ele tinha uma visão completa mesmo de frente de costa. Ele tinha, todo mundo falava, porque ele tem aquele olhão, aquele negócio, aquele olho esbugalhado e tal, né? Mas ele tinha uma percepção, uma sensibilidade. Isso é uma coisa que caracteriza muito assim, determinados jogadores. Tem, né? Tem jogador que desenvolve porque o jogo de futebol é aquela confusão de dois times, né? 22 querendo a mesma coisa. Né? Então, a multiplicidade de situações é muito grande. E tem gente que quem estuda muito isso neurociência, essa coisa de percepção, né? De como é que o jogo, aquela história, a bola procura o craque, ou o craque sabe se colocar, não é? Sim. Não, o cara tem uma sensibilidade. Uma vez eu vi o Romário, o goleiro, aquela coisa, o goleiro sai com o lateral direito. Eu vi uma coisa que me impressionou muito. O goleiro saiu aqui, aí o Romário era atacante do Flamengo na época, aí virou as costas e foi para lá. Aí daqui a pouco a bola estava lá, né? Sem né? Já se orientar no meio daquela confusão, todo mundo querendo a mesma coisa. Uma capacidade extraordinária de se mover naquilo, né? A coisa principal de começar a jogar é saber estar no lugar certo na hora certa. Uma inteligência diferente. Para o jogo. É isso. Você não só viu o Pelé, como jogou com o Pelé. Dá para ser comparado com alguém? Não dá. Essa coisa de comparar nunca dá certo. Entendeu? Tem jogadores de gerações anteriores, tem lá os europeus, tem mesmo os nossos aqui, né? Grandes jogadores. É muito complicado isso de comparar. Eu acho que, né? É por aí, vai cada tempo, o Garrincha, nessa hora, Garrincha, Pelé, Maradona, Messi, Romário, sei lá. Não dá. Uma coisa interessante nisso aí é que às vezes uma coisa maravilhosa de você se empolgar, se entusiasmar, é você falar assim, vem cá, qual é a tua seleção, né?
um papo chamado resenha e tal, você tá depois de uma pelada ou num bar, não sei o que e tal, uma conversa, lembra de um, lembra do outro, qual é o seu time? Eu caí nessa esparrela, né, quando o Kleber Maziero fez um livrinho comigo ali e tal, fez essa proposta, né? E eu aí me empolguei e tal, fui fazendo. Aí quando foi chegar na ponta esquerda, né? Na ponta esquerda aí me falei, como é que eu em garoto eu era louco pelo canhoteiro, né? Ponta esquerda, que o Newton Santos e o Zizinho, eu era o garrincha da esquerda. Então eu, muito menino, vi o canhoteiro jogar aqui em São Paulo, em Bauru, que era perto de Marília, Jaú, morava meus avós lá e tal. Então eu era apaixonado. Aí quando eu fui buscar lá o canhoteiro, eu falei, e o Edu? Aí pronto, acabou pra mim, né? Eu falei, esse negócio não dá certo, não cabe em 11, né? E depois eu vi o Perfumo, aquele zagueiro argentino que veio do Cruzeiro, que quando foram fazer também um livro com ele, sei lá, uma biografia, ele disse, não, nessa eu não entro não. Ele foi mais esperto que eu só me toquei na hora que me dei de cara com o negócio. Para nunca mais, não dá, não cabe. Bom, Afonsinho, como é que foi para você ser homenageado numa música do Gilberto Gil? Como é que rolou isso? É essa coisa de sensibilidade de artistas geniais e tal, né? O Gil, ele... Às vezes em quando eu ia passar um carnaval lá na Bahia, aquela época que eles tinham voltado, ele e o Caetano, não sei o quê, né? Chuva, suor e cerveja, aquele carnaval desse tempo, essa música simbolizou e tudo. Nessa época eu passei uns 2 ou 3 carnavais lá. Você jogava minha ainda? Filha nasceu, jogava. E então, uma vez eu encontrei o Gil e ele nós fomos. Foi assim que eu conheci o Capinã, o poeta Capinã, né? O grande poeta Capinã, parceiro do Gil. Quando o Gil voltou de lá do exílio, o Gil está querendo ver as coisas aí. Ele tinha feito aquela música, o Rio de Janeiro continua lindo, não sei o quê. Aí fala da escola de samba, do futebol, do Maracanã. Então ele veio ávido de ter contato com isso ao vivo. Então vamos lá ver o jogo e tal. Vamos lá ver o jogo. Vamos ver um jogo lá no Maracanã e tal. E aí a gente ficava muito impressionado, quer dizer, eu conversando, falei assim, esse pessoal que está aí na geral, a gente lá na arquibancada, esse pessoal que está na geral, eles entendem de futebol pra caramba, porque todo jogo eles estão aí. Né? É difícil, mas é mais barato, o cara vem aí e tal, entra, vê o jogo, sai mais rápido e tudo, e fica ali de cara, eles entendem muito, né? Aí o Gil fez uma música, eu vi que ele tinha feito uma música, O Bom Jogador Não Engana Geral, por conta desse papo que a gente conversando na arquibancada. Aí o bom jogador não engana geral e tal. Aí quando eu fui nesse carnaval, aí... tinha eu acho que ainda hoje tem, antes do carnaval, uma semana, uns dias antes, tem um festival, um show muito grande lá e tal, que se reúne aproveitando a ocasião e tal. Aí eu então cheguei para passar o carnaval na Bahia com a família, aí tô andando, o cara... Aí eu cheguei atrasado. Eu tinha até que ir numa pelada do falecido Mauro Sérgio, que ele jogava no Vitória, e fez uma pelada de fim de ano, nessa época parada assim, no carnaval. E eu, viajando, me atrasei. Foi a primeira vez que eu perdi uma pelada, né? Primeira e única. E aí... Bom, aí cheguei e tal, tinha havido esse show pré-carnaval e tal. Aí eu andando na rua, andando aqui, a pessoa, rapaz, aquela música que o Gilberto Gil fez pra você, tá bom, né? Aí mais 10 metros, o outro, rapaz, o show aí, que legal, o Gil fez uma música pra você, que bacana e tal.
Eu estava achando que era um bom jogador, não me engano, é geral, eu achava que era isso e tal, não sei o quê. Aí, falei, não, é outra música. Aí, vamos lá em casa para conhecer a música. Aí fui lá na casa do Gil, estava lá, né, passava o verão lá, no Rio Vermelho. Aí, quando cheguei, aí o Gil estava em casa, sossegado, ainda ouvindo Miles Davis, lá não sei o que e tal. Aí, conversa daqui, conversa de lá, né? Eu sou mais caipira, mas baiano conversa muito e tal, não sei o que. A gente conversa aqui, conversa. Eu fui, voltei e não fiquei sabendo da música. Você ficou com ele, não ficou sabendo? Eu só fui ver a música de volta no Rio, quando fez um show lá no Teatro João Caetano. Aí é que eu fiquei conhecendo a música. E que mostra assim, a sensibilidade, né? Eu continuo aqui mesmo, né? Aperfeiçoando. Aperfeiçoando o imperfeito. Quer dizer, fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão, e tal, e tal. Quer dizer, foi um gesto, além de tudo, foi um gesto grandioso do artista extraordinário que ele é, né? Uma capacidade de trabalho incomparável até hoje, aí roda o mundo com a família, trabalhando. Um gesto de solidariedade por um momento que eu tinha atravessado, aquela história de passe, aquela confusão, dura tempo, vai, não vai, até se resolver, um julgamento e parará e tal. Mas né, um gesto de solidariedade, de fraternidade, né? Mostra bem como né, a grandeza do Gil. Como é que surge o Doutor Afonso? Bom, é isso, quer dizer, eu desde do quintal em Marília ainda, eu sempre negócio bola, apaixonado por esse objeto que fascina o homem, né, a bola. E aí sempre nesse negócio. E por orientação, né, também encaminhado a estudar, fui para Jaú, passei por ginásio, né, saí do primário, fiz essa passagem para o ginásio, aí futebol de salão aqui e tal. E então, quando foi a hora de sair para o Botafogo, essa conversa com o meu pai, ele sempre... foi natural eu saber que eu precisava me preparar. Não foi uma coisa que tivesse me dito, meu pai, não. Pelo relacionamento comum, quer dizer, valorizando o estudar, né? Então eu nunca achei que valesse a pena deixar de estudar só para jogar futebol. Então, quando eu fui, já era o segundo, na época era científico, né? Foi exatamente nessa... quando eu acabei o segundo científico, que eu fui para o Rio, teria o terceiro científico, e naquela época eu vi uma coisa que chamava convênio, você fazia o terceiro ano de colegial, o científico, com o vestibular, o pré-vestibular, o cursinho que chamavam, né? Então, eu fui seguindo nisso, assim, eu achei que não valia a pena, embora eu tivesse me destacado, tivesse crescendo no futebol, que valesse a pena deixar, entendeu? Foi uma coisa que sempre foi um valor que sempre foi alto assim para mim. Né? Você estudava quando jogava ou só quando você parou? Que você começou a ser medicina? Não, é uma coisa que muitas pessoas, porque é muito difícil. Hoje, então, é impossível um jogador, né? Antes de parar, fazer um curso, embora exista novos meios, não, né? Novos meios, tá? Isso me lembra uma vez que me ligaram de Santos, né? Me ligaram de Santos, olha, tá, uma rádio, não sei o que, tal. Tem um garoto aqui que está se destacando e tal, era o Ganso. O Ganso dizia, quando começou, lá quando apareceu, que queria estudar, ser médico, né? Aí para conversar e tal, tudo bem. O que tornou possível
foi a própria questão do passe livre, porque esse período durou foi um ano quase parado, depois um ano de batalha judicial, né? E mesmo na minha passagem por Olaria, eu também negociei isso aí de quando fosse, por exemplo, um coletivo, eu dava preferência para o clube, que tinha que ser. Mas quando fosse individual, eu podia treinar com o preparador físico, mesmo que fosse no sub-20, ou não sei o que e tal. Aí foi possível eu negociar isso, né? E eu fui levando à frente. E depois, já trabalhando como médico e tudo, eu ainda fiz educação física. Né? Depois que tive que fazer outro vestibular da mesma área e tal, porque estava chegando perto do fim, eu não sabia se ia continuar, né? Trabalhando com futebol, com esporte, como médico ou uma outra função dentro do esporte, né? Fiquei na hora de sair, eu fiquei com esses dois caminhos e tal. E então eu fui tratando de me preparar. Eu achei que pudesse, de repente, sei lá, se aparecesse a oportunidade de... Todo mundo quer ser treinador, pensa em ser treinador, 100% da população, né? Então, eu falei, se aparecer a oportunidade, aí eu falei, não, eu vou me atualizar, vou tentar fazer o curso de Educação Física aqui para me atualizar e ter condição de... e tal. Mas... acabei fazendo o concurso da Previdência, né? O INSS hoje. E aí passei a trabalhar como médico, né? Ainda jogando e tudo. Foi possível me formar. Tive também a ajuda de um grande professor, era um professor da cadeira de clínica cirúrgica, era um grande cirurgião lá do Rio de Janeiro, professor e tal. Foi uma coisa que me esquentou muito a cabeça, que eu teria que fazer o aperfeiçoamento, né? Escolher a especialidade, a especialização e tal. E aí eu estava num momento de não ter como me dedicar, porque estava num clube, uma atividade muito intensa. Aí eu pude esquentar muito, teve uma hora que eu tinha que chegar lá no professor, né? Os colegas falavam, não, vai lá no professor, que ele é gente boa, ele tal e tal e tal. Eu muito cabulado. Aí teve um dia que eu tive que falar com o professor. Aí fui lá, bati na porta, o professor Josias, né? E tal, falei, agora não sei como é que vai ser e tal. Aí abri a porta, virou assim, ô Afonso, antes de eu abrir a boca, de eu falar nada, ele falou assim, vai jogar teu futebol, quando você parar, você vem aqui, aí faz a especialização, não sei o quê, e tal, e tal. Eu não abri a boca, ele já resolveu, já sabia que eu estava indo lá para... né? E aí então foi o que aconteceu, quer dizer, depois, à medida que foi ficando mais suave, eu já concluí a carreira de jogador, já trabalhando, tendo feito o concurso do INSS. Quantos anos você trabalhou como médico? Eu trabalhei... nem tenho ideia, porque eu juntei o tempo de futebol para me aposentar, eu juntei o tempo de futebol com de medicina, não lembro exatamente, mas o que pode ser isso? Mais tempo como médico do que como jogador. 74 eu me formei. 74, a minha turma. Um ano eu tive que trancar. E quando eu vim jogar no Santos, aí foi bom lembrar isso. Aí não tinha como, o Santos não só viajava, jogava, teve um mês que eu fui 2 vezes na Itália, aí não tinha chance. E como era um momento valorizado, assim, a transferência para o Santos e tal, time do Pelé, o grande Santos e tudo, eles até chegaram a me oferecer a hipótese de conseguir uma transferência para a Faculdade de Santos, né? Que é uma faculdade renomada e tudo.
Mas eu sabia que não tinha como. O Santos viajava, né? Jogava, viajava, voltava, jogava um jogo, 2 aqui, aí viajava, pá. Era o tempo todo voando. Então, esse ano eu tranquei. Mesmo eu falei, bom, não sei também, aquela história, o contrato de 1 ano, não sei como é que vai ficar, né? Pensava em ficar e tudo, mas foi bom, porque acabado esse ano eu voltei para o Rio, retomei e me formei, fiz concurso, passei a trabalhar até me aposentar. Hoje você vive numa ilha, na ilha de Paquetá, que nem carro tem. Como é que é isso para você, Afonso? Isso é a coisa mais sensacional do mundo, principalmente para as crianças. Todo dia eu me impressiono assim, porque eu falo, pô, como é que esse garoto, eu acho que ele não aprendeu nem a andar, já anda de bicicleta, né? Porque o pintor Pedro Bruno, sensacional pintor Pedro Bruno, de quadros famosos, ele já era um precursor da ecologia, da preservação do meio ambiente e tal. E então partiu dele essa ideia de que a ilha não circulasse carros e tal, poluição, né? Isso já lá para trás. E isso foi uma das coisas mais extraordinárias, das inspirações maiores que pudesse ter. Porque a coisa mais legal que tem lá, as crianças ficam em qualquer lugar, não tem esse negócio de, né? Você fica preocupado, cadê a mãe desse menino? Cadê não sei o que e tal? Nada, a mãe está lá na cozinha, não sei aonde, lá 100 metros adiante, tal. Um assim ajuda o outro que é mais assim e tal. E ser uma comunidade menor também eu me sinto bem lá, porque me aproximo, eu sou uma pessoa do interior, venho do interior, embora, né, desde 17 anos vivo no Rio de Janeiro, mas raízes são raízes, né? Claro. Então o ritmo é mais tranquilo, né? Mais parecido comigo. Estou lá. Afonso, muito obrigado por ter saído daquela tranquilidade. Não, acho que eu falei demais, olha que eu não sou de falar, hein, rapaz, mas eu acho que se eu exagerei, não sei se... Mas muito pelo contrário. Porque é empolgante, né? E realmente muito bonito conhecer a tua história. Você tem uma marca que ninguém vai tirar da sua vida, a sua luta pelos atletas, por todo mundo. E que o meu caro amigo Afonsinho continue por muito tempo aperfeiçoando o imperfeito. Muito obrigado, viu? Continua aqui mesmo. É isso aí. Valeu, Afonsinho. Muito obrigado. Eu viu? agradeço a Deus você. Obrigado. Agradeço a você o convite, a oportunidade de vir aqui, da gente estar junto, né? Uma vez que a gente já somos contemporâneos nas nossas atividades e vir a São Paulo também é sempre um grande prazer. E a gente encerra esse Flávio Prado Entre Amigos muito especial com o querido Afonsinho, um homem da história do futebol, pela bola dentro de campo, pelo que ele fez pelos atletas fora de campo. Um abraço.